Servir a Deus é ser fiel a Ele independente das circunstâncias. Me chamo Paulo Roberto Júnior, tenho uma palavra para abençoar a tua vida, mas antes de ler o texto, eu gostaria de pedir você para deixar o seu like, para se inscrever no canal, para que nós possamos alcançar mais pessoas através desse vídeo. O nosso texto está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: Existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja sua esposa era filha de Arão. O nome dela era Isabel. E eram os dois justos perante Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ficou espantado, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo do Senhor disse: Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Queridos, esse pequeno texto que nós lemos aqui mostra exatamente o momento em que Zacarias entrou no templo para oferecer sacrifício ao Senhor. E como diz aqui o texto, ele fazia isso de costume. Zacarias era um sacerdote, um representante de Deus diante do seu povo. Era casado, o nome da sua esposa era Isabel. O texto diz que os dois viviam de forma irrepreensível, ou seja, existia fidelidade naquele casal em servir a Deus. Era uma casa referência para outras casas, era um lar referência para outros lares. E o interessante nesse texto aqui é que os dois não tinham filhos. E naquele tempo era muito normal toda a família desejar ter muitos filhos, até mesmo para que eles pudessem dar continuidade, no chamado de Deus na família. Por exemplo, Zacarias era sacerdote, então o maior desejo do coração dele e da sua esposa é que eles tivessem filhos, para que o sacerdócio fosse passado de pai para os filhos e por aí sucessivamente. Mas não era possível essa realidade pelo fato da sua esposa ser estéril e pelo fato dos dois também já estarem avançados em idade. Agora é interessante que mesmo não tendo um sonho realizado, mesmo não tendo um filho, eles não deixaram de servir a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Servir a Deus, queridos, é ser fiel a Ele, apesar das lutas, das circunstâncias, apesar das dificuldades que nós encontramos. Nós vivemos um tempo, uma geração que infelizmente serve a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. E não é dessa forma que Deus espera que nós vamos servi-lo. Deus espera que nós vamos servir a Ele por amor, por honra, apesar das lutas que enfrentamos. Nós vemos aqui que no final do texto do qual nós lemos, Deus ouviu a oração de Zacarias e realizou o sonho dele e da sua esposa dando um filho, da mesma forma que Deus quer fazer na nossa vida. Eu tenho certeza que existem sonhos, que existem objetivos que você tem no seu coração e que talvez eles ainda não foram alcançados. Mas quer um conselho? Continue servindo a Deus. Seja fiel a Deus, mesmo não tendo aquilo que você gostaria de ter. Você pode ter certeza, no momento certo, Deus vai realizar o seu sonho como realizou o sonho de Zacarias e da sua esposa. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Pai querido, eu oro nesse momento. Peço para que o Senhor, no nome de Jesus, venha fortalecer o coração dessa pessoa que ouviu essa mensagem. Quantas pessoas que têm servido o Senhor, mas têm encontrado dificuldades, alguns pensam até em desistir. Talvez foi esse o pensamento que Zacarias teve, a sua esposa teve, pelo fato de servir o Senhor por tantos anos e não ter um sonho realizado. Mas a tua palavra declara que mesmo eles não tendo filhos, eles serviram o Senhor de forma irrepreensível, ou seja, houve fidelidade no coração deles, apesar de não ter um sonho realizado. E nós vemos no final desse texto que o Senhor então realizou o sonho. O que eu entendo através da tua palavra, que quando há fidelidade no nosso serviço ao Senhor, o Senhor realiza os nossos sonhos. Que o Senhor possa realizar o sonho dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, mas que o Senhor possa encontrar no coração dele, no coração dela, fidelidade. É o meu pedido no nome de Jesus. Queridos, gostaria de pedir a você mais uma vez, deixa o seu like, se inscreva no canal e, se possível, deixa um comentário, pode deixar uma sugestão de vídeo também nos comentários. Se houver alguma dúvida acerca desse vídeo, dessa palavra, coloca nos comentários que eu vou procurar te responder. Até mais!